O fim do mundo conhecido, as novas perspectivas. Aspire ser como o Monte Fuji, com uma base tão ampla e sólida que o mais forte terremoto não poderá mover. É tão alto que os maiores empreendimentos do homem comum parecem insignificantes de sua perspectiva. Com a mente tão elevada quanto o Monte Fuji, você poderá ver todas as coisas claramente, e você poderá se dar conta de todas as forças que moldam os eventos, e não apenas as coisas que acontecem ao seu redor. Miyamoto Musashi. Você sabe como os pirralhos mimados um dia acordam e decidem que o pai é uma criatura desatualizada e incompetente. Eles se revoltam contra o homem que trouxe estabilidade, crescimento e prosperidade para a família. Eles se afastam do seu modo de vida com raiva e jogam tudo fora, pensando que há algo melhor do outro lado da cerca. Isso é o que aconteceu com o Ocidente. Na década de 60, a nova esquerda neomarxista decidiu que os valores que construíram a grandeza ocidental eram um lixo. Foi feito de propósito. Eles se propuseram a reformar a sociedade, destruir a família, introduzir sexo livre e drogas de graça, inundando a indústria do entretenimento com histórias da vida maravilhosa do sem lei. I think that a generation of kids which says, we don't care about your concepts of cleanliness is a revolutionary generation. Is a revolutionary generation. Parece que nada mudou. A nova esquerda atacou os próprios valores centrais que fizeram do Ocidente uma civilização forte. 50 anos depois que a Revolução Social nos atingiu com força total, é hora de avaliar seu resultado. O pirralho mimado deu uma volta completa. Os revolucionários radicais que odiavam os valores tradicionais criaram uma sociedade na qual o egoísmo e a falta de responsabilidade pessoal são legitimados. O Ocidente mudou completamente na década de 60. Os estudantes neomarxistas da época mais tarde se tornaram nossos líderes e, aos poucos, romperam a própria estrutura da unidade e estabilidade ocidentais. Essa pode não ter sido a intenção dos jovens ingênuos que ficavam entusiasmados com a perspectiva de sexo livre e drogas. Eles provavelmente, de alguma forma, acreditaram na noção de que liberdade é igual à falta de responsabilidade pessoal e que uma utopia ateísta surgiria de alguma forma do modo de vida anarquista da nova esquerda. A repressão à liberdade de expressão, tolerância e respeito pela pluralidade se tornou a marca registrada. Em uma crítica da tolerância pura, Herbert Marcuse, o pai da rebelião estudantil neomarxista da década de 60, definiu como a rebelião teria sucesso em destruir os valores históricos. As opiniões da maioria deveriam ser oprimidas cruamente para empurrar para a desconstrução de tradições. O movimento teve suas raízes na Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. As palavras chocantes de Marcuse revelam o autoritarismo na busca da nova esquerda, prescrevendo a repressão de grande parte da população como um método para silenciar à força a oposição e alcançar o objetivo desejado: revolucionar o Ocidente de acordo com a ideologia neomarxista pós-Segunda Guerra Mundial. Enquanto fingia ser tolerante, a intolerância foi implementada. Embora a década de 60 tenha implicado na implementação total dessa doutrina radicalmente rebelde, suas raízes estão, na verdade, em anos bem anteriores. Mesmo que o termo nova esquerda frequentemente signifique o movimento dos anos 60, hoje ele ainda se aplica como a geração que foi permeada por essa filosofia e mais tarde se tornou a personificação dos líderes políticos, professores, editores de mídia e servidores públicos que controlam a burocracia governamental em muitas nações ocidentais na atualidade. Eles se tornaram a nova elite, implementando à força seus ideais na própria estrutura do Novo Oeste, gerando uma mudança abrangente de valores e percepções. Em certo sentido, o termo nova esquerda também carrega consigo a tendência ateísta plantada no século XIX, ganhando terreno progressivamente
que expressou a necessidade da abolição radical dos valores históricos, culminando nas revoluções sociais dos anos 60. Eu encontrei essa tendência notável pela primeira vez quando me mudei do Quênia para a Noruega em meados da década de 80. Eu nasci e cresci na África sob uma narrativa muito diferente. Para minha surpresa, ao retornar ao meu país natal, onde meus pais cresceram, descobri uma sociedade engolfada pela propaganda e visão do mundo da nova esquerda. O que se dizia ser a informação correta na África foi contestado aqui. Aqueles que foram considerados grandes líderes africanos foram demonizados no Ocidente. Os valores considerados bons para a humanidade na África foram ridicularizados, perseguidos, menosprezados na Universidade de Oslo, onde comecei meus estudos. Foi uma época chocante para mim e lentamente comecei a perceber que os países escandinavos estavam sujeitos a muita propaganda. Mais tarde descobriria que isso estava acontecendo em todo o Ocidente. Assim como Ayn Rand comentou, os filósofos determinam a história. Eles apresentam as ideologias que formam a base para o desenvolvimento cultural e os valores que são tornados populares na sociedade. Filósofos importantes dão forma à maneira de uma cultura ver o mundo. Portanto, a escolha da ideologia é de extrema importância. Se a hipótese ideológica for falha, baseada em modelos sem realismo, a cosmovisão acabará criando um desequilíbrio com o declínio cultural e a opressão como resultado. Precisamente isso aconteceu no Ocidente. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que sua sociedade está condenada. Não importa quem você seja, qual é a sua posição na vida, sua idade, sexo, nacionalidade ou origem étnica. Você irá em algum momento da sua vida sentir o toque ou o aperto implacável da mão fria do mal. Coisas ruins acontecem às pessoas boas, e isso é um fato. O que é mal? Historicamente, a questão do mal tem sido teológica. Gerações de apologistas teológicos escrevem bibliotecas inteiras de livros na tentativa de certificar a existência de um Deus bom que criou um mundo imperfeito. Santo Agostinho distinguiu duas formas de mal. O mal moral, o homem mau faz por opção sabendo que está fazendo mal. E o mal natural, as coisas ruins que simplesmente acontecem. A tempestade, as enchentes, erupções vulcânicas, doenças fatais. E então, ao que Andrzej Lobaczynski chama de mal macrosocial. Mal em grande escala que atinge sociedades e nações inteiras, e tem feito isso repetidamente desde tempos imemoriais. A história da humanidade, quando considerada objetivamente, é uma coisa terrível. A morte e a destruição vêm para todos, ricos, pobres, livres, escravos, jovens e velhos, bons e maus, com uma arbitrariedade e despreocupação que, quando contemplada, mesmo que momentaneamente, pode destruir a capacidade de uma pessoa normal de funcionar. Repetidamente, o homem viu seus campos e gado devastados pela seca e doenças. Seus entes queridos atormentados e dizimados por doenças ou crueldade humana. O trabalho de sua vida reduzido a nada em um instante, por eventos sobre os quais ele não tinha controle algum. O estudo da história por meio de suas várias disciplinas oferece uma visão da humanidade quase insuportável. Os movimentos vorazes de tribos famintas invadindo, conquistando e destruindo na escuridão da pré-história, os invasores bárbaros do mundo civilizado durante os tempos medievais,
os banhos de sangue das cruzadas da Europa católica contra os infiéis do Oriente Médio. E em seguida, os infiéis, que eram seus próprios irmãos, o terror da Inquisição à espreita do meio-dia, onde mártires apagaram as chamas com seu sangue. Então, ao holocausto violento do genocídio moderno, guerras, fomes e pestes percorreram o globo com botas de 100 léguas. Todas essas coisas produziram um sentimento de indefensibilidade intolerável contra o que Mircea Eliade chama de terror da história. Há quem diga que agora tudo isso é passado. A humanidade entrou em uma nova fase, a ciência e a tecnologia nos trouxeram à beira de acabar com todos esses sofrimentos. Muitas pessoas acreditam que o homem está evoluindo, a sociedade está evoluindo, e que agora temos controle sobre o mal arbitrário de nosso ambiente. Ou pelo menos o teremos depois que, desde que George Bush e John Biden, juntos aos seus neoconservadores, tiveram cerca de 25 anos para lutar na guerra sem fim contra o terror. Qualquer coisa que não apoie essa ideia é reinterpretada ou ignorada. A ciência nos deu muitos presentes maravilhosos. O programa espacial, laser, televisão, antibióticos, celulares e uma série de outros desenvolvimentos úteis que devem tornar nossas vidas mais toleráveis e frutíferas. No entanto, podemos ver facilmente que esse não é o caso. Pode-se dizer que nunca o homem esteve tão precariamente equilibrado à beira de tal destruição total. Em um nível pessoal, nossas vidas estão se deteriorando constantemente. O ar que respiramos, a comida e a água que bebemos estão poluídos quase além da capacidade da resistência. O estresse e a tensão tornam-se parte da vida aceita e pode-se comprovar que mataram mais pessoas do que os cigarros que alguns ainda fumam. Engolimos quantidades infinitas de pílulas para acordar, para dormir, fazer o trabalho, acalmar nossos nervos e nos fazer sentir bem. Os habitantes da Terra gastam mais dinheiro com drogas recreativas do que com moradia, roupa, comida, educação ou qualquer outro produto ou serviço. No nível social, o ódio, a inveja, a ganância e a contenda se multiplicam exponencialmente. O crime aumenta mais rápido do que a população. Combinando com guerras, insurreições e expurgos políticos, muitos milhões de pessoas em todo o mundo estão sem alimentação adequada ou abrigo devido a ações políticas. E então, é claro, a seca, a fome, a peste e os desastres naturais, os vírus, ainda cobram o seu preço anual de vidas e sofrimento. Isso também parece estar aumentando. Quando o homem contempla a história como ela é, ele é forçado a perceber que está nas garras de ferro de uma existência que parece não ter nenhum cuidado real, ou preocupação com sua dor e sofrimento. Repetidamente, os mesmos sofrimentos recaem sobre a humanidade, multiplicados milhões e milhões de vezes ao longo dos milênios. A totalidade do sofrimento humano é uma coisa terrível. Eu poderia escrever até o fim do mundo usando oceanos de tinta e florestas de papel e nunca transmitiria totalmente esse terror. O que você terá em mãos é um guia de sobrevivência, com um campo de informação do mais importante que você poderá encontrar. A menos, é claro, para um psicopata. O que a psicopatia tem a ver com o mal pessoal ou social? Você pode perguntar. Tem a ver absolutamente tudo. Quer você saiba ou não, a cada dia sua vida é tocada pelos efeitos da psicopatia em nosso mundo. Você está prestes a aprender que, mesmo que não haja muito que possamos fazer sobre as catástrofes geológicas e cosmológicas, há muito que podemos fazer sobre o mal social e macrosocial, e a primeira coisa a fazer é aprender sobre isso. Hoje em dia, a palavra psicopata geralmente evoca imagens do mal contido. Assassino em série de cães loucos, Dr. Hannibal Lecter, do famoso Silêncio dos Inocentes. Admito que foi essa imagem que me veio à mente sempre que ouvi a palavra, ou quase isso. A grande diferença é que nunca pensei que um psicopata fosse tão culto ou capaz de se passar por normal, mas eu estava errado e aprenderia essa lição de maneira bastante dolorosa por experiência direta.
A maioria dos especialistas em saúde mental, por muito tempo, operou com a premissa de que psicopatas vêm de ambientes pobres e sofreram abusos de um tipo ou de outro na infância. Então é fácil identificá-los, ou pelo menos eles não se movem na sociedade, exceto como intrusos. Essa ideia parece estar passando por uma revisão séria recentemente. Há algumas confusões entre psicopatia e transtornos da personalidade antissocial e sociopatia. Como Robert Hare aponta, sim, existem muitos psicopatas que também são antissociais, mas parece haver muito mais deles que nunca seriam classificados como antissociais ou sociopatas. Em outras palavras, podem ser médicos, advogados, juízes, políticos, policiais, congressistas, presidentes de corporações que roubam dos pobres para dar aos ricos e até presidentes. Olá, Maria Pereira aqui. Eu tenho uma pergunta a fazer. Você quer descobrir quais serão as próximas etapas até o grande reset econômico e humano mundial? Entender os movimentos que já estão sendo manifestados da guerra do povo contra o povo, guerrilhas, revoluções celulares, guerras híbridas, proxy, talvez algo maior? Efetivamente, o que nos espera? Então eu criei 4 aulas ao vivo gratuitas especialmente para você. No dia 6 de julho darei início à primeira edição da Semana da Revelação do Grande Plano, o reinício da humanidade. Conheça os importantes temas a seguir. Aula 1. A desconstrução do mundo que conhecemos. Quais são as ferramentas políticas, econômicas, socioculturais que estão sendo utilizadas em uma nova engenharia social, alavancando o consentimento das massas para a aprovação de leis e novas constituições que tirarão ainda mais os direitos e liberdades dos cidadãos. Aula 2. Tudo vai faltar. A escassez proposital. Historicamente, a tomada do poder foi orquestrada seguindo os mesmos padrões. A geração artificial de crises em áreas básicas e fundamentais como a energética, alimentícia, econômica, social, moral, estrutural e o aumento brutal das taxas de impostos levando à perda do direito de propriedade privada. Entenda o que está acontecendo e como se prevenir, evitando que isso se torne brutalmente intenso e efetivo. Aula 3. A estética transhumanista e o futuro da humanidade. A humanidade perdeu a conexão com a physis, a natureza das coisas, e está sendo direcionada ao mais dramático artificialismo, sintético e mecânico. Será que esse progressismo nos conduz a um estágio pós-humano de perda total de identidade e conexão com a fonte divina? O que acontecerá com a alma? Quais são as alterações que estão sendo feitas na humanidade e por quê? Aula 4. A luta pela hegemonia, guerras e revoluções. Conheça as próximas etapas e ações orquestradas para a implantação do novo governo soberano e totalitário no mundo, a nova ordem mundial, na América Latina e no Brasil. Com o desaparecimento do Estado-nação, ganharemos ou perderemos liberdade? A conquista da mente do homem para a hegemonia do Estado mundial. Você vai aceitar essas novas condições? O que fazer? Quem vai nos salvar? Esses temas são incríveis, não é mesmo? Para você assistir às 4 aulas de forma gratuita é muito simples. Basta se inscrever no link apontado. Eu vou te enviar as informações por e-mail e até lá!